Olá, aqui é Andréa Vone da Pedagogia Quântica. Vamos continuar as nossas reflexões sobre as relações sistêmicas e o impacto que isso tem na vida das crianças, né? O que a gente pode considerar uma criança feliz? O que uma criança precisa para ser uma criança feliz, uma criança leve? Ela precisa ser amada e reconhecida em cada célula do seu corpo, né? Pelos pais. Os pais precisam reconhecer nela o amor de um pelo outro. Então é mais ou menos assim. Eu reconheço nos meus filhos o amor que eu tenho pelo pai deles em cada célula do corpo deles. Então isso se manifesta em forma de gratidão à vida que foi gerada. Então, se eu reconheço esse amor em cada célula do corpo do meu filho, isso vai fluir, tanto o pai como a mãe. Então, isso permite que a criança se liberte de muitos pesos, que ela fique livre para expressar a verdade mais interna dela, a potencialidade que ela tem, que ela carrega, o ideal de vida, aquilo que ela nasceu para ser. Por quê? Porque está harmônico. Então, o que adoece uma criança, o que entristece uma criança, o que deixa uma criança agitada na sala de aula, o que deixa uma criança nervosa, o que deixa uma criança desatenta, muitas vezes é este não reconhecer o amor, a origem da vida desta criança. Pensa bem, nós somos constituídos de 50% pai, 50% mãe. E quando uma parte minha é negada, como é que essa parte minha é negada? Quando eu digo para essa criança, você não tem uma mãe boa, a sua mãe não fez o suficiente. Então, quando eu julgo a mãe, quando eu inferiorizo a mãe, ou quando a mãe faz isso em relação ao pai, quando ela acredita que o pai ficou em dívida, não ofertou algo, quando isso acontece, fica uma lacuna na criança. Então a gente precisa ter uma grande sabedoria. Nós, papais e mamães, a gente precisa saber separar. Saber separar o que é o meu problema de relacionamento com o meu marido, com o meu ex-marido, com o pai dos meus filhos, da essência da vida que foi passada. Isso é uma tarefa muito refinada, gente. A gente precisa fazer um exercício interno muito grande de consciência, de desenvolvimento da consciência, para separar o joio do trigo. Eu amar o pai dos meus filhos em cada um deles não significa que eu tenha que concordar com as atitudes ou com o comportamento que ele apresenta. Eu preciso apenas reverenciar a vida e acolher e permitir que o meu filho ame o pai. Eu tenho que confiar neste amor do pai. Eu tenho que entregar os meus filhos para o pai com confiança. Então, quando existe essa entrega mútua do casal, de plena confiança em um no outro, isso faz com que as crianças cresçam felizes, equilibradas, saudáveis. As crianças, elas têm um amor cego. E muitas vezes a gente cresce e continua carregando esse amor cego. O que é isso? O amor cego é quando a criança acredita que ela pode aliviar ou ajudar, aliviar o sofrimento da mãe ou o sofrimento do pai. Então eu olho para minha mamãe, a criança pequena, e eu vejo a minha mãe sofrer e eu assumo dentro de casa um papel como se eu quisesse pegar aquela dor da minha mãe e carregar para ela. Só que isso é uma compreensão infantil, porque a criança acha que ela vai tirar a dor da mãe e poder levar essa dor. Só que isso não acontece, então vão ficar duas pessoas sofrendo. E quando a gente
amadurece emocionalmente, a gente consegue separar isso. O sofrimento da mamãe, o sofrimento do papai, entregar para eles o que é deles e ficar apenas com aquilo que nos cabe, que nos pertence. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, tem a ver com as relações sistêmicas. E quando a gente tem a oportunidade de olhar para isso com um pouco mais de profundidade, quando a gente tem a oportunidade de olhar para isso com os olhos do coração, com os olhos da alma, e não apenas com uma lógica racional. Quando a gente dá esse espaço, muitas coisas se curam no sistema familiar. Então, o nosso exercício, se a gente quer educar bem, é buscar essas respostas, de enxergar o que está sendo dito neste campo invisível. Essas comunicações invisíveis que acontecem, a física quântica explica como uma comunicação não local. Então, essas informações que os pais passam para os filhos, esses sentimentos, essa troca acontece num nível subatômico, no nível de informação. Mas a gente tem infinitas pesquisas que mostram que isso acontece. Então, nosso melhor presente para os nossos filhos é desenvolver o nosso autocuidado, o nosso autoamor. Quando eu respeito o outro do jeito que ele é. Quando eu enxergo meu filho na plenitude do que ele tem para oferecer, sem expectativas, mas acreditando no que ele tem é o suficiente para ele construir o que ele precisa, confiando na sua força, nós vamos construir pessoas muito melhores para esse mundo, né? E aí a gente faz esse trabalho interno e com as crianças a gente pode estar mostrando isso, brincando com a criança. Como é que a gente mostra isso? Uma forma é a gente fazer os bonequinhos do papai e da mamãe. Fazer o bonequinho do papai e da mamãe e mostrar para ela que ali está a força. Que ela, quando ela precisar da força do papai e da mamãe, ela pode chegar lá. Ela pode pegar essa força dos dois e seguir com confiança. Então isso é uma representação simbólica, mas que traz muita segurança para a criança. Ela não se sente desamparada. Nós precisamos da presença dos nossos pais internamente fortalecidas. Porque senão a gente entra num sentimento de não pertencer. E quando a gente não pertence, a gente fica fraco. Então, voltando lá no que a gente pode fazer com as crianças, olha só, eu descobri estava passando ali na livraria e descobri isso aqui, gente, que coisa incrível. Isso aqui é uma massa de EVA. Eu não sabia que existia, isso deve ser coisa nova, porque eu trabalho em escola há quantos anos e nunca vi. O que acontece? A gente pode modelar os bonequinhos. Bonequinho do papai, bonequinho da mamãe. Isso aqui dá para você fazer um monte de... Se você for pensar em situações pedagógicas, você pode criar um monte de coisa com isso aqui. É uma massinha super fofinha, muito gostosa. Olha só, ó. E aí, com essa massinha fofinha e gostosa, você pode modelar, fazer o bonequinho, porque a gente brinca com as crianças com massinha, né? Mas só que essa massinha tem uma grande vantagem. Ele pode modelar, fazer o papai, a mamãe, e aí você deixa durante um dia imóvel, separada, sem ninguém, sem a criança manipular, porque ainda vai estar molinho, né? Você deixa lá separado e depois vocês vão brincar de pintar e fazer a representação do papai e da mamãe. E esses bonequinhos podem ficar disponíveis para a criança, para quando ela precisar chegar, olhar para o papai e da mamãe e pegar a força deles, colocar o papai e a mamãe no peito, agradecer a vida, respirar profundamente. Olha os bonequinhos que eu fiz. Não sou profissional, tá, gente? Não tenho habilidades manuais, mas eu fiquei muito encantada com essa massinha,
Porque ou a gente fazia de argila, que dá muito trabalho para poder secar, né? Ou aquela massinha de biscuit, que também não é simples. E essa massinha é super prática. Olha o que eu fiz. Construí um bonequinho bem criança mesmo, bem infantil. Então você pode fazer os bonequinhos com a criança e quando ela precisar, ela vai olhar para o papai, pegar a força, fala para ela, olha, quando você olha para o papai, o seu coração se liga com o coração do papai. E aqui você passa para ele passa para você a força que ele tem. E olha para a mamãe também. Quando você faz isso, um fio invisível de amor que liga vocês, faz com que vocês se fortaleçam. Então você pode olhar para o papai, para a mamãe e respirar. Ó, faz assim. Pronto. Essa simples representação já vai trazer um estado de serenidade para a criança, porque ela vai se sentir preenchida, completa. É mágico. Façam para vocês verem. Aqui é uma sugestão com bonequinhos, mas você pode fazer com desenho no papel. Você pode fazer com coraçõezinhos. Importante é mostrar para ela que o amor do papai e da mamãe não se rompe nunca. A pior coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos é dizer para eles que eles não são amados ou eles sentirem que não são amados o suficiente. E quando eles podem confiar nesse amor do papai e da mamãe, independente do julgamento, independente das atitudes, eles se fortalecem, tá? Então brinquem com seus filhos, compre essa massinha, modela, pinta, cria esse ambiente com a criança e depois mostra para ela esse recurso, dá para ela esse recurso. Que quando ela estiver muito nervosa, agitada, ela pode chegar no papai e na mamãe, colocar o papai e a mamãe no peito, abraçar, respirar profundamente. A criança que está chorando muito na escola pode mandar os bonequinhos do papai e da mamãe dentro da mochila. Na sala de aula, quando ela ficar preocupada ou com saudade do papai e da mamãe, pega o papai e da mamãe, respira, dá um abraço, dá um beijo. Tá bom? Então fica aí a dica e vamos seguindo sempre com confiança quântica.